Bom dia ou boa tarde para você que vai nos assistir nessa live gravada a respeito de um dos assuntos, enfim, mais comentados nos últimos anos, principalmente na pós-pandemia. De acordo com os artigos científicos, o burnout se tornou um dos mais importantes riscos psicossociais da contemporaneidade, quando os ambientes laborais e profissionais eles não são muito bem gerenciados, não são muito bem organizados, isso pode se tornar de fato um risco à saúde física e mental para muitos profissionais. E para falar a respeito deste assunto, o meu colega que faz lives todas as semanas, às terças-feiras, uma live musical, o Dr. Tiago Campos, ele é psiquiatra, ele vai estar comigo hoje para falar justamente sobre este assunto. Deixa eu já colocá-lo aqui na roda para ele já entrar, para a gente já tratar sobre este assunto. Tiago, essa live musical, ele já está entrando. Convidar Dr. Tiago. Pronto, ele já está entrando. Então, é toda terça-feira ele tem a live musical e sempre tem um tema de saúde mental. E hoje nós vamos fazer esse bate-bola a respeito de burnout. Deixa eu ver se ele já está aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Rose. Boa noite. Muito boa noite a todos. Marise, Miralva, Sheila. Muito boa noite a todos vocês. Doutor Tiago, a gente não está te vendo. Acho que ele caiu. Fábio Insta, deixa eu chamá-lo novamente. Só um minutinho. Convidar. Um segundinho para poder ele entrar. Muito boa Boa noite. noite. Muito boa noite. A live Oi, musical com o Tiago. boa noite, gente. Estão me ouvindo bem? Maravilha. Maravilha. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Ana Paula. Seja bem-vinda também. Essa é uma live conjunta. A Ana Paula está sempre promovendo conteúdo sobre qualidade de vida, sobre uma prática integrada da medicina, sobre bem-estar e saúde mental também, em suas redes sociais. E esse é um trabalho que eu também faço através de divulgação de material em todas as terças-feiras, né? Através de uma live musical. E hoje estamos aqui juntos, né, Ana Paula, para falar desse tema aí que é o burnout. Muito bacana, muito interessante. E eu agradeço a presença de todos e todas que estão nessa sala virtual interessados nesse tema. Obrigado. E aqui tem a De Jesus, Marisa falando, estou direto de Madre de Deus. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença. E para a gente começar a live, né, Tiago? Uma música, já que a live é musical da terça-feira. Qual é a lógica de começar com uma música? O tema burnout, vocês verão aqui ao longo da nossa conversa, que terá uma duração média de 1 hora, é um tema que remeterá a diversos problemas que nós temos na modernidade, na vida corrida do dia a dia, no ambiente de trabalho de muitos de nós, em maior ou menor grau, e até em ambientes fora do ambiente de trabalho. A gente vai discriminar o que é que, da terminologia do burnout, tem a ver com o trabalho ou não, o que é que se usa frequentemente, o que é que não é popular, o que é técnico e o que não é. Então, para que a gente fale de um tema tão espinhoso, vamos entrar com uma música, entrar com uma sensação boa, de felicidade, de alegria, de entrega, baseada no mês de junho.
né? Que é um mês festivo, como todos sabem, um mês com festas que remetem à simplicidade de viver, voltar aos origens, voltar ao interior, de forma simples. As festas remetem a esse estilo de vida que nós veremos que é um antídoto contra o burnout em particular e contra o esgotamento em geral, né? Então, o nome dessa música se chama Junho. É uma música de autoria. Vamos lá. Vou tentar colocar a câmera aqui de forma que vocês vejam o violão. A Mara Matos falou que está de Feira de Santana. Obrigada. Vamos lá, gente. Junho, mês aberto a sonhar, idas e vindas do amor, sonho, Santo Antônio a vigiar, João e Pedro pescador, atrás desse chofé, vou te casar toda a vida, minha querida. Junho me trouxe pronto, um preâmbulo de uma música para a gente pensar na simplicidade de viver. Esse é um dos grandes antídotos para o esgotamento em geral e para o burnout em particular, que é uma síndrome que ocorre principalmente no contexto laboral, no contexto de trabalho, né? Principalmente, talvez, as condições. Isso é uma terminologia que a gente é uma questão que a gente tem que trazer. É isso. Isso. Então, quando a gente fala de estresse, cronicidade e o trabalho não gerenciado, a gente pode resumir isso como... A gente pensar nisso como burnout? Eu entendo o burnout dentro de um conceito de um contexto mais amplo, que é o que nós chamamos de síndrome de esgotamento. O esgotamento é um termo genérico, é um termo popular, pode ser um sintoma. O paciente fala, esgotado, doutor, esgotado, doutor. É um termo genérico que significa um mix de exaustão, um mix de fadiga, um mix de falta de energia, um mix de fraqueza, tudo isso nos âmbitos mental, emocional e físico. Existem várias causas, várias condições que podem se manifestar como esgotamento. A depressão é uma delas. A ansiedade é uma delas. O transtorno depressivo e o transtorno de ansiedade, enquanto doenças, podem se manifestar como esgotamento. Doenças físicas diversas podem se manifestar como esgotamento, como um sintoma de esgotamento. E aí entra também o que nós chamamos de burnout ou síndrome de burnout. A exaustão é um dos pontos que definem, que pertencem à definição do burnout. Então, é isso. Eu entendo que não há consenso na definição do burnout. Do ponto de vista médico-psiquiátrico, o burnout não é necessariamente uma doença. A síndrome de burnout é a constatação de uma situação ocupacional. Aí alguém pode alegar, Tiago, como é que não é uma doença se a classificação internacional de doenças tem lá um tópico, um número, né, para a sensação de estar acabado, abre aspas, burnout. Né? Então, como é que não é doença? Nem tudo que está na CID é uma doença no sentido médico da
palavra, né? O que está na classificação internacional de doenças podem ser doenças, mas podem ser condições que descrevem ou influenciam o estado de saúde da pessoa, influenciando na gênese, na percepção, né? Ou na predisposição a um transtorno mental ou físico qualquer. Então, o burnout, eu entendo, Ana Paula, me corrija se eu estiver errado, é uma doença, é uma condição ocupacional. Agora, os sintomas que a pessoa apresenta enquanto portadora de uma síndrome de burnout, ocorrida na relação dela, da personalidade dela com o ambiente de trabalho e os estressores envolvidos, podem se manifestar como sintoma também. E aí é papel do psiquiatra avaliar que transtorno é esse, que pode estar associado ou não. Falei muita coisa. Não, então, algumas pessoas estão relatando uma certa dificuldade no seu áudio. Se é possível haver uma melhora. Talvez se você se aproximar mais, ou aumentar um pouco posição. Posição. Isso. Vamos ver aqui comigo. Vamos testar, gente. Vamos ver se com esse ajuste vai melhorar o áudio dele. Melhorou, gente? Tá melhor? Por favor, retorne. Fale mais um pouquinho. Vamos avaliar se vai melhorar. Então, de fato, o meu também está assim. Deixa eu ver o que pode melhorar. Vamos avaliar se agora com esse ajuste vai haver melhor. Então, realmente, a gente ouve muito a respeito do burnout, algumas pessoas falando, não, é porque é uma doença relacionada ao trabalho, e de fato, você pontuou de uma forma muito assertiva que não é uma doença, de acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde, é um fenômeno, é uma síndrome, e muitos desses sintomas podem se confundir, como você disse, com vários dos transtornos à saúde física ou mental. E isso precisa ficar claro, né, na população em geral, e muitas vezes a gente confunde. O que será que eu tenho, né? Quais são esses sintomas? Isso será que é um quadro depressivo? Será que é um transtorno de ansiedade? Será que eu estou com alguma doença física? Ou será que eu estou com burnout? Ou estou com as duas coisas ao mesmo tempo, né? Exato, exato. É porque para que você caracterize uma doença mental, o contexto a gente sabe que pode influenciar na gênese, na perpetuação da doença, mas ele não é indispensável para que surja um transtorno mental. Até porque todos os transtornos mentais eles são multidimensionais, eles são multicausais. As causas podem estar no ambiente, mas não somente e nem sempre. Então, para que haja um transtorno mental, tem que ficar claro que há sintomas, que há muito sofrimento, que é o que chamamos de sofrimento clinicamente significativo, e prejuízo no funcionamento da pessoa. Ponto. 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 Se, paralelamente a esse transtorno mental, depressão, por exemplo, tristeza, desânimo, apatia, falta de prazer com as coisas, dificuldade de concentração, insônia, sono demais, sono de menos, apetite de mais, apetite de menos, pensamentos negativos, inutilidade, dor de morte, etc. Se paralelo a isso foi constatado por uma avaliação médica, e aí é importante você falar como seria isso. Se é papel do psiquiatra, se é papel do médico do trabalho, da medicina ocupacional, que foi constatada pela avaliação correta de que esse adoecimento está plenamente associado ao ambiente de trabalho, seja o trabalho em si, sejam as relações humanas, seja a interação mais íntima, né, mais pessoal da pessoa com aquele trabalho, com aquela função, com aquele ambiente. Se isso ficou mais claro, é aí que se faz um burnout. Né? Se eu tiver errado, me corrija, mas esse é o meu entendimento. E aí pode acontecer paralelamente. Né? Pode haver burnout sem transtorno mental, é difícil, mas pode haver. E pode haver transtorno mental sem burnout. Mesmo que a pessoa aponte ou diga que o trabalho mencione ou relate os estressores no trabalho influenciados.
Isso, então, a partir do momento em que a gente tem, como o doutor Tiago comentou, né? A gente tem essa síndrome de esgotamento. E eu não tenho essa síndrome de esgotamento porque eu tenho, de repente, uma situação na minha família, uma situação, um desafio que não é, que é fora do trabalho. Enfim, eu entendo que é do trabalho. Conversei com meu psicólogo, conversei com o psiquiatra, isso tá bem caracterizado. Eu entendo que meu trabalho é tenso, é denso, ele é intenso. Começa com essa tríade, né? Denso, tenso, intenso, né? Eu tenho prazos curtos, competição, né? Baixa colaboração, baixo reconhecimento, baixa possibilidade, né, de equilíbrio, né? O trabalho é a razão da minha vida, não consigo fazer ajustes, não tenho espaço para lazer, não tenho, né, vida doméstica, não existe reconhecimento, tenho líderes muito críticos, muito autoritários. Então, eu começo essa dimensão do trabalho, ela é muito difícil, muito pesado. Então, é muito importante ter essa percepção de que, de fato, o ambiente, acho que o doutor Tiago, só o áudio do doutor continua pronto. Essa percepção de que esses riscos psicossociais do ambiente de trabalho, eles são de fato prevalentes. Porque a partir de 2019, a Organização Mundial da Saúde colocou o burnout, a síndrome, né, de burnout, como literalmente 100% relacionado ao trabalho. Então, o médico do trabalho ele é fundamental para apoiar nessa caracterização. E associado a isso, existem também alguns fatores constitucionais, individuais, né, que fazem com que algumas pessoas, neste ambiente mais, digamos, difícil, ela acabe desencadeando esses sinais e sintomas que vão se caracterizar como burnout. Então, esse alinhamento, essa discussão desse caso com o psicólogo e com o psiquiatra, ele é muito importante, né? Então, eu tenho uma pessoa que tem esses sintomas e que está passando por esse momento, vivencia esse ambiente. Aí a gente vai fechar esse diagnóstico, né? Então, o denso, intenso denso, intenso, denso, intenso e tenso foi justamente do desembargador Sebastião Oliveira, numa palestra dele, e isso foi tão impactante para mim, foi tão simbólico, porque eu falei assim, putz, é isso, né? Isso é muito forte. Isso caracteriza essas fases da nossa vida, quando a gente está em determinadas situações, que isso pode representar tanto um esforço do ponto de vista intelectual, né, cognitivo, de alta carga, de alta tensão, quando eu acho que eu dou conta de tudo, mas também do ponto de vista físico, mecânico, biomecânico, de força mesmo, né, de sobrecarga, de longas jornadas, né, a gente achar que é super-homem. Imagina na época da Covid, que não foi algo intencional, onde muitas pessoas, entre aspas, né, tiveram que vestir capas de super-herói, trabalhar 12, 24, 36 e lidar com a morte, né, a todo momento, a imprevisibilidade. Então, essa, né, física, vou ter que ficar em pé, usar máscara, né, o tempo todo sem poder tirar, né? Então, assim, isso aí é absurdo, né? É sobre-humano, né, lidar com isso. E aí, na sua fala, traz a ideia muito importante de sobrecarga. A sobrecarga é um dos elementos que pode levar a pessoa na interação com o trabalho, no ambiente de trabalho, com aquela função, com aquelas pessoas, com aquela tarefa, com aquela rotina, o trabalho envolve tudo isso, a sobrecarga pode levá-la ao esgotamento. E aí, se você associa sobrecarga, pobre reconhecimento do próprio trabalho, um contexto onde as relações, onde a amizade, onde o senso de colaboração, onde o senso de compromisso
onde o senso de apreciação daquela pessoa, daquela função não existe, pode colaborar junto com a sobrecarga. Sobrecarga não é só volume do trabalho. Sobrecarga pode ser emocional, né? A pessoa que está trabalhando e ela tem expectativas frustradas, que é um termo-chave também, que leva ao esgotamento, né? Pode fazer com que ela caminhe para essa fadiga excessiva e esgotamento. Então, eu falei de intensidade, como você disse, quantidade, volume, expectativas frustradas, pouco reconhecimento, tudo isso de forma crônica, perpetuada. O burnout não surge da noite para o dia. Né? O que surge da noite para o dia é uma invenção aguda ao estresse. Né? Tem um endocrinologista chamado Selle, ele aparece em vários livros de fisiologia. Ele, em 1926, ele criou um termo, deixa eu pescar aqui, chamada adaptação geral ao estresse, que começa com a pessoa se adaptando de ponto de vista biológico, então, diante de uma ameaça, de um estresse, mais noradrenalina, mais glucagon, mais corticoide, enfim, os hormônios do estresse aumentam no corpo, para que a pessoa responda, e se esse estresse continua, e a gente viu que o que leva ao burnout é um estresse continuado, o organismo, ele se adapta, mas de forma nociva àquele estresse. Então, o metabolismo cai, a imunidade cai, o aumento do anabolismo, a pessoa fica mais fraca, acumulando mais calorias, o processo inflamatório global aumenta, o risco de doenças físicas e mentais aumenta, e a sensação de mal-estar, a saúde da pessoa, a saúde, da Organização Mundial de Saúde e Bem-Estar, começa a despencar diante do estresse. E é claro que isso pode colaborar com a predisposição, a precipitação e a perpetuação do transtorno. Então, perceba, o transtorno mental surge a partir do estresse, interno ou externo, os sintomas aparecem e eu dou nome aos dois e digo que é o transtorno mental. Se isso acontece no contexto de trabalho, com critérios para que eu defina burnout, e aí entra uma polêmica sobre o que é burnout, né? Não sei nem se é polêmica, você vai me corrigir. Aí a gente ele envolve exaustão, né, uma sensação de esgotamento, envolve uma queda de performance emocional no trabalho, nem sempre, mas porque a queda de performance costuma vir depois, mas pode acontecer antes. E envolve também uma desumanização. A pessoa começa a ficar pouco implicada emocionalmente no trabalho. Ela fica superficial, ela fica automática. É o que a gente chama de cinismo. Né? Essa é uma das definições de uma estudiosa lá nos anos 80. E o interessante é que tem pessoas que ficam anos nesse estado, né? E não percebem, não notam. Eu hoje atendi uma pessoa que estava nesse estado há mais de 20 anos. 20. E aí, hoje não, ontem. E aí ela se tocou que tinha uma coisa com ela porque ela não estava conseguindo mais levantar da cama. Aí o puto teve que chegar nisso. Então, muito tempo, né? Diz aí. Deus. Você me lembrou, falando, né, dos efeitos fisiológicos do estresse crônico. E aí a gente vai acompanhando, né, alguns pacientes e a gente vê, aqui, só antes, né, doutora Giovana aqui comentando que tema importante e só quem sabe entende perfeitamente, verdade. Obrigada, doutora Giovana, ela é ginecologista obstetra. E a saúde dos médicos, né? A gente fala tanto de burnout e muito pouco se discute, né? Os fóruns da saúde dos médicos. A gente eu acompanho do ponto de vista também da saúde física. Você estava falando sobre o processo inflamatório, né? O estresse crônico faz isso, literalmente o nosso corpo inflama. E além do aumento do peso, a disfunção, né? A gente observa o aumento do colesterol com o tempo, o aumento, né, do triglicerídeo, o aumento das taxas de glicemia. A gente pergunta assim, mas como é que você está, né? Começa a aumentar a pressão arterial, mesmo dentro de parâmetros, né, normais, ficam ali o limítrofe. E a pessoa, mas como é que você está? Como é que percebe a tua relação com o trabalho? Sem chegar, gente, como o doutor Thiago falou, na fadiga. Eu não estou nem falando lá da percepção da exaustão. Está dando os primeiros anos.
o esgotamento de alta performance. A pessoa está tirando energia, injetando ansiedade, né? Apesar de não tendo ali a performance. Isso aqui. Parabéns pelo tema. Doutora, temos tantas pessoas assim, mas que pena, muitas procuram ajuda, acham que são fortes, que podem resolver sozinhas. Por favor, procurem ajuda, por favor, ajudem. Perfeito. E aí, gente, é isso mesmo, doutora Giovana. Então, nosso corpo começa a dar sinais. E os sinais são justamente esse da fisiologia, né? Não físico. Os nossos parâmetros físicos começam a alterar antes da gente pipocar lá na frente, antes da exaustão, né? Também tem a diferença, aqui a Débora está comentando, também tem diferença de profissional para profissional. Eu recebi diagnóstico errado. O doutor Tiago é muito humano, me ajudou bastante. Eba! Que bom. Por isso que ele está aqui. Por isso que eu invadi a live dele hoje, na terça-feira. Então, deixa eu só fechar esse raciocínio. E aí eu lembro, não tem nem o quê, um mês eu conversando com uma pessoa, eu falei assim, mas você não tá, né? Então, eu não dormia direito, ele com a apneia do sono, né? Trabalhando horrores. Ele, não, eu tô super bem. Eu falei assim, mas olha os teus parâmetros. Você tá ganhando peso, seu colesterol tá subindo, seu triglicerídeo. Você vai esperar o quê, né? Vai chegar na exaustão, vai fartar, né? Vai fartar. Entende? Assim, o que é que está esperando? Então, o nosso corpo sinaliza justamente esse resultado, esse processo inflamatório que acontece com o nosso corpo, que fatalmente, né? Então, a gente tem a curva lá do estresse e vai chegar lá na fadiga, vai chegar naquele cansaço extremo, vai chegar na exaustão e no colapso. E aí eu vou dizer, meu Deus, eu tenho burnout, né? Então, a gente pode, de fato, o nosso corpo dá sinais, a gente precisa captar isso e perceber que a gente também tem responsabilidade sobre a nossa vida. E buscar ajuda logo nos primeiros sinais, na medida em que a gente se percebe. Porque nós não somos, né? Tem aquela primeira fase que a gente dá o super gás, a gente, né, dá tudo. Daqui a pouco a gente começa a ficar irritado. Isso. A gente começa a explodir por qualquer coisa, né? Aqueles são sintomas mais emocionais, né? Começa a perder a paciência, começa a gritar, começa a ter comportamentos alterados. Isso. Tipo, a pessoa pode se perguntar, puxa, eu estou me dedicando e estou entusiasmado ou entusiasmado da mesma forma que eu, né? A pessoa pode fazer essa pergunta, né, Ana Paula? E o meu nível de entusiasmo, de dedicação, de implicação, de engajamento espontâneos, tão como eram antes, se a resposta for não, acende uma luz amarela, porque começa com irritação, começa com frustração, começa com ruminações acerca da função, do trabalho, do chefe, do colega, do salário, do reconhecimento, seja lá o que for, queixas, né, não me reconheceu, me deu uma brinca, me mudou de horário, me trocou de setor, né, e não encontra uma forma de dar vazão a essas reclamações, há um acúmulo de insatisfação, a pessoa vai se fragilizando, vai ficando vulnerável, começa a ter sintomas físicos, começa a ter sintomas mentais, insônia, fadiga, cansaço, tristeza, ansiedade, tensão, domingo à noite a pessoa começa a ficar nervosa, né? Saiu de férias, na hora de voltar para o trabalho começa a ter pânico, né? Começa a associar o trabalho a sofrimento, e claro, todo mundo evita o sofrimento, quando não é possível de ser evitado, o estresse fica maior ainda, porque já basta o estresse do trabalho propriamente dito e o estresse de estar exposto ao trabalho. Eu vi um estresse ao quadrado, né? E se a pessoa não tem uma estratégia de enfrentamento, uma resiliência, e se a instituição não está atenta a esse processo, a tendência é partir para o adoecimento, né? O diagnóstico da situação ocupacional, burnout, e o diagnóstico do processo de adoecimento passa a ser o transtorno mental, propriamente dito, né? E eu estou entrando nisso também para querer dizer que as pessoas se perguntam, puxa, existe burnout fora do trabalho? Né? Existe burnout no casamento? Existe burnout nos estudos? Existe burnout em outros âmbitos?
hábitos. Então, esse é um outro ponto também, né? Acho que eu me espalhei muito, né, Ana Paula? Então, deixa eu falar aqui, ó. Kátia Vênus. Kátia, muito bem-vinda do Hospital São Rafael para a Vida, sempre. Liu Campos, tive burnout e também demorei a aceitar, até porque as demandas de trabalho não paravam. Porém, os sintomas foram tão fortes que sozinha não dava mais. Doutor Tiago foi fundamental para me tirar da crise. Parabéns, doutor Tiago. Mara Matos, Catioli tem consulta com o doutor Tiago dia 13 de julho. Vamos sair de Feira de Santana. Oh, muito bem, buscar ajuda sempre. De fato, então, o burnout... Oi, pode falar. Só que Giovana, doutora Giovana, né? Buscar ajuda sempre. Sempre. Então, a síndrome de burnout, esse nome só é esgotamento relacionado ao trabalho. Então, quando a gente tem esse diagnóstico, tem as questões individuais e tem também a responsabilidade da empresa, né? Então, a gente tem que olhar os dois lados, né? É um sintoma da instituição. A gente precisa olhar os fatores organizacionais. Por isso que é importante a área de recursos humanos, quando não tem o médico do trabalho, tomar conhecimento do caso, porque o que tem, né, nesse ambiente organizacional que precisa ser olhado. Se eu não trabalho numa empresa, se é um negócio próprio, se é algo, né, assim, que eu preciso, como é que eu preciso gerenciar isso na minha vida? E como a gente está falando aqui de sintomas, né, como foi o depoimento aqui, que eu agradeço, da Liu Campos, ela demorou a aceitar, né? Então, primeiro é reconhecer os sintomas e segundo, a aceitar, né, a própria vulnerabilidade. Vamos falar um pouco sobre esses sintomas e como é importante a gente buscar logo essa ajuda para justamente não ir para esse esgotamento. Aqui a Cristina, passei por isso tudo, sofri muito. Olha para isso como de repente a gente pode evitar, né, esse sofrimento intenso, né? Já que a gente fala de trabalho tão tenso, tão intenso que causa isso, por que a gente não pode falar a respeito do quanto a gente pode evitar esse sofrimento intenso, né, Mara? Estará em excelentes mãos, tá? Deixa eu ver se tem mais depoimento aqui. A doutora, ter amigos, dividir as experiências, não ter vergonha de falar o que sente, é a saída. Somos seres sociáveis. Quem tem amigos, quem tem família presente, consegue sair mais rápido do problema. Terapia. Parabéns, Lívia Passos, gostando da live. Então, os sintomas principais, como é esse fluxo, né? A questão da gente reconhecer isso. Exato. É uma balança, né? Eu acho que uma das formas da gente entender qualquer tipo de adoecimento físico ou mental, uma das formas não, é a principal forma da medicina, é através do conceito de homeostase. O que é homeostase? É o esforço que o organismo faz para atingir uma situação de equilíbrio. Então, por exemplo, se você está um tempo sem se alimentar, o seu organismo, através da fome, vai pedir que você coma. Ou seja, esse é um esforço do organismo para que você mantenha um equilíbrio. Isso vale para tudo, de forma mais simples, ora mais complexa. Ora, a gente pode ajudar ou atrapalhar a homeostase do organismo de acordo com as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas experiências, de acordo com o ambiente que nós vivemos. Além de outras questões biológicas, como o uso de substâncias, genética, hereditariedade, etc. Tudo isso influencia para o bem ou para o mal, né? Então, quando a gente está num ambiente de trabalho estressante, seja ele qual foi e como foi esse estresse, atributos da pessoa podem ajudar ou atrapalhar. Então, se a pessoa ela tem uma boa habilidade de adaptação, se a pessoa tem uma atitude mais otimista, se ela não tem uma personalidade tão controladora e competitiva assim, ser controlador e competitivo pode fazer com que a pessoa aceite por mais tempo, em maior intensidade, um estresse que ela poderia dar limites. E ela não dá, né? Independente do que leve a ser ela
leve ela a ser controladora e competitiva. Se a pessoa tem um bom sistema de apoio, tem com quem desabafar, faz terapia, tem onde refletir, se ela faz tratamentos médicos para os seus problemas de saúde, tudo isso ajuda a ela não chegar ao burnout. Seja por ter mais resistência ao estresse, seja por identificar o processo de esgotamento em curso e tomar providências para intervir, ou até cortar o vínculo com aquele estresse, ou até tomar providências para que o ambiente não seja tão estressante. Tudo isso, né? Agora, para se chegar a esse nível, o próprio indivíduo tem que reconhecer que tem uma coisa errada acontecendo. E se o trabalho já é uma função onde a pessoa tem que enxugar gelo, ela fica naquele loop parecendo um ratinho naquele parque de diversões dele. Né? Ela tem que cumprir uma função em busca de uma satisfação que não vai vir, aquele reconhecimento não vem, a satisfação não vem, a pessoa só conhece aquele método de buscar satisfação, mas a satisfação não vem, e o ciclo fica constante. Isso é muito comum no serviço público, isso é muito comum em instituições bancárias, isso é muito comum em instituições da saúde, profissionais de saúde, sabe? Não estou dizendo que todos os lugares são assim, estou dizendo que é comum. Isso é muito comum em profissões onde as pessoas tenham que cumprir metas baseadas em números. Isso é muito comum onde a pessoa não seja reconhecida nas relações pela sua humanidade, pela sua constituição enquanto sujeito, e sim apenas e tão somente pela sua função. Isso desumaniza o trabalho. E, gente, eu falo em todas as minhas lives, o sentimento de acolhimento e de pertencimento são a sede psíquica básica do ser humano. Todo mundo nasce querendo ser acolhido. Se a gente nascer querendo ser acolhido, a gente não chora quando nasce. E se o ser humano não chorasse quando nascesse, as mães lá da época da caverna não iam se importar com os bebês, a gente não ia perpetuar, e nós não estaríamos aqui fazendo live. Então é isso. A Paty colocou aqui, ó, irritabilidade, impaciência, angústia antes da jornada de trabalho, isolamento social foi o meu limite. Muito difícil reconhecer e aceitar a limitação. Ali o campo sentia um cansaço anormal com pequenas demandas, pensamentos intrusivos de demandas de trabalho, pânico ao chegar no ambiente, ligações, taquicardia, insônia, fobia social, pois até ouvir amigos cansava. Imagine, né? Essa carga de sintomas, né? E aí eu estava me lembrando a respeito justamente da gente, o quanto o autoconhecimento é importante, seja das nossas potencialidades, seja das nossas vulnerabilidades. Então, se, por exemplo, eu sou uma pessoa altamente competitiva, se eu tenho uma necessidade extrema de reconhecimento, seja porque eu tenho autoestima mais negativa, seja porque mais baixa, desculpe, por diversas questões relacionadas ao meu crescimento, seja porque eu sou uma pessoa que preciso que o outro aprove tudo que eu faço. Eu não tenho esse senso de, poxa, eu fiz uma coisa legal, mesmo que o outro não concorde, mas eu sei que isso aqui está muito bem feito, né? Eu sempre demando que o outro, né, valide o que eu faço. Então, se eu começo a me perceber, eu sei que eu sou uma pessoa mais vulnerável a esse tipo de situação. Olha a importância de um processo terapêutico, a depender do cenário onde eu me coloco. Então, na medida em que eu me conheço, eu preciso criar estratégias de fortalecimento de quem eu sou, para não me tornar vulnerável em situações da vida, nos relacionamentos, que a gente nunca vai saber com quem a gente está lidando. Nem sempre a gente vai ter esse acolhimento de pessoas que a gente espera que seja afetuoso, que seja generoso. Pode falar, Thiago. Isso, exatamente. Se você sabe quem você é, isso tende a implicar em você saber o que você não quer ser. E implica em estar claro na sua mente que você não quer ser cansado, exausto, fatigado ao extremo, né? Sem conseguir pensar, sem conseguir ouvir voz de amigo, né? A pessoa, ela tem que ter
instrutor dentro dela apontando, cara, você não é isso. Isso não é parte da sua vida, isso não lhe define. Faz alguma coisa. E fazer alguma coisa não é dar louco. Fazer alguma coisa é saber o que está acontecendo. Para partir daí, você saber o que fazer. E entra exatamente. Travou, Tiago. Enquanto o Tiago está travado para mim, eu vou ler aqui Ludmila Veiga, Burnout. Muito esgotamento emocional, despersonalização e sentimento de ineficácia. Às vezes, até de culpa por não conseguir estar dando conta. Muito delicado. Imagino. Sandrinha, que ajuda maravilhosa. Ele caiu. Deixa eu chamar aqui. Novamente, doutor Tiago, para ele voltar, enquanto eu continuo ali lendo o depoimento da Sandrinha. Só um minuto. Enquanto eu chamo ele. Cadê Sandrinha? Que ajuda maravilhosa vocês estão me dando. Muito obrigada. Doutor Tiago. Eu chamei ele aqui novamente. Vai tentar entrar. Acho que a internet dele. Ai, o celular desligou. Só um minuto, gente. Do nada. Ok. Vamos aguardá-lo. Deixa eu ver aqui. Então, deixa-me ver aqui. A gente estava falando sobre o locus externo. Estava falando sobre o locus externo, que a gente chama, né? Locus externo é quando a gente depende justamente da aprovação das outras pessoas para validar quem somos e o que fazemos. E essa característica nos fragiliza em relação ao desencadeamento da síndrome do burnout. Uma outra coisa é quando nós somos altamente competitivos, isso também nos fragiliza, e o quanto é importante a gente, ao lidar, né, ao nos reconhecer dessa forma, nós praticarmos, nós estarmos em processo de autoconhecimento, a fim de nos estruturarmos, de fato, nós termos cada vez mais competências, a fim de enfrentarmos essas situações mais vulneráveis, que podem nos vulnerabilizar. E o tal do saber dizer não. Estabelecer os limites na vida e com as pessoas que para nós que são super desafiantes, isso é muito importante. Isso a gente vai aprendendo. E às vezes essas experiências, quando a gente tem uma experiência como essa, uma síndrome de burnout, que muitas vezes é muito doloroso para alguém, tem uma pergunta que a gente deve se fazer. Para quê? Né? Então, para que isso serviu na minha vida? Para que essa situação? Para que eu estou passando por isso? Depois que isso passou, para que isso serviu? Qual é o aprendizado que eu levo de tudo isso? Então, alguém aí, eu não lembro agora, falou assim, poxa, depois dessa experiência, eu consigo agora estabelecer limites. Eu não aceito mais determinadas situações. Então, as situações de esgotamento como um todo, elas servem para nos ensinar a saber dizer não, a colocar ordem na coisa, a ter rotina, né? A ter padrão, a estabelecer limites, a fazer acordos, a estabelecer processos. Isso é muito importante. Então, dentro do burnout, nós precisamos do apoio do psicólogo sempre, psicoterapia sempre, fundamental, antes, durante e após. O psiquiatra, ele é fundamental, principalmente a depender da intensidade de sintomas, e se existe também a suspeita de alguma outra comorbidade, seja um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, algum transtorno de adaptação, enfim. É muito importante, muitas vezes há sim a necessidade de uso de medicamentos e esse ajuste do ambiente ocupacional
onde essa pessoa está inserida. E aí o papel do médico do trabalho, quando é uma empresa que tem esse profissional, ou profissional da área de recursos humanos, e se por acaso esse esgotamento ele não for relacionado ao ambiente profissional, for em relação a outra situação de vida, e a gente não vai falar de burnout, vai falar de esgotamento, tem que se verificar quais são essas situações, e aí novamente, o psiquiatra e o psicólogo que vão estar dentro desse manejo. Deixa eu só ver se ele já voltou para que ele quer, pronto, convidar, deixa eu ver se ele vai entrar aqui agora, a gente já está finalizando. Sobre o retorno ao trabalho, também é outro tema que a gente ficou de falar, vou ver se ele vai entrar aqui. Thiago, você vai voltar. E ele tinha uma música para tocar. Se eu sou psicóloga, não. Eu sou médica do trabalho, tenho pós em psiquiatria. Voltando. Que bom. Oi, boa noite. Boa noite. Deixa eu responder aqui a Mara Matos. Na área de psicologia, eu tenho a pós em psicologia haitiana. Então, e já fiz algumas formações na área de psicologia, mas como pós, como vivência, agora eu estou fazendo constelação, mas não psicóloga como graduação, tá? Então, vamos lá. A gente estava falando um pouco a respeito, né, do perfil, dando continuidade à questão do locus externo, da competitividade, falando do papel do psicólogo, do psiquiatra, e estava entrando agora sobre o retorno, se a gente consegue, já ia falar agora sobre se a gente consegue voltar ou não ao trabalho, à nossa função, ao nosso setor, né, a importância, né, do tratamento do multidisciplinar, mas sobre essa questão uma vez que a gente passa pela experiência do burnout, como essa questão da reabilitação, tá? Acho que é interessante. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, mas com medo de que caia de novo. Também estou com esse medo. Vamos. Agora estou bem na porta, pronto, voltou. 19h47, vamos falar da reabilitação. Que eu já falei que você vai cantar. Uma vez que a gente passa pelo tratamento... Falando de reabilitação, a partir do momento que há o diagnóstico do burnout, que essa questão é identificada, como qualquer problema de saúde, seja ele físico, mental, ambiental, ocupacional, seja ele qual for, todos os âmbitos que estão perpetuando aquele problema de saúde devem ser abordados. Então, o foco deve ser nas causas, nos precipitantes, nos perpetuantes, enfim, no que está provocando aquela doença, no que está botando lenha na fogueira daquela situação. Então, isso tem que ser parado ou reduzido ou modificado, se possível. Ou a pessoa, então, veja. Primeiro, em segundo lugar, tem que ser identificado se há um transtorno físico ou mental, ou por trás disso, ou decorrente disso, e ser feito o tratamento específico. Então, esse diagnóstico envolverá certamente um psiquiatra, e o tratamento também envolverá o psiquiatra, e possivelmente outros profissionais de saúde, como os psicólogos e psicólogas, fazendo a psicoterapia. Outras intervenções de reabilitação podem ser necessárias, como as preconizadas pelo médico do trabalho, ou a psicologia do trabalho, ou a psicologia do trabalho, juntos ao ambiente, a relações de trabalhos, né? Aí já entra na expertise da medicina ocupacional, que a nossa Ana Paula é uma ilustre, porque esse tratamento idealmente deve voltar a fazer a pessoa voltar a ser o que era antes, ou seja, reabilitá-la e reabilitar preventiva, para tirar do ciclo
que levou ela a se esgotar. Lembrem que o que perpetua um estado o que leva a pessoa a um estado de esgotamento é um estaloamento. Por que não foi interrompido? Porque ele foi possível. Né? Por que foi para a pessoa ficar 20 anos trabalhando, se esgotando, perdendo noite, sem recompensa, sem gratificação, correndo atrás daquilo, sacrificando lazer, saúde física, saúde mental, vida familiar, vida acadêmica? O que levou ela a isso? Que elementos da personalidade dela? Que visão de mundo ela tinha? O que tinha no trabalho que ajudou a ela perpetuar esse ponto? A questão era mais no trabalho ou era mais dela? Né? São perguntas que precisam ser respondidas para que isso não se repita. E a reabilitação passa pelo tratamento, passa pelo reconhecimento e passa também por ressignificar as relações de satisfação daquela pessoa. Eu brinco que a pessoa se casa com o marido, com a esposa, a pessoa se casa com o trabalho. Né? O casamento pode ser tóxico, a relação com o trabalho também. Né? Então, tóxico como? Por quê? É unilateral? É bilateral? É possível ser feita a intervenção? Não é? O trabalho é insalubre mesmo, né? E a pessoa tem que admitir isso. Aquela função é insalubre intrinsecamente e a pessoa está confundindo com abuso ou algo tóxico, né? Como é que é isso? São perguntas que têm que ser respondidas. Então, não há uma resposta pronta. A ideia é problematizar a questão, buscar conhecê-la com ajuda profissional, sempre procura o médico do trabalho da empresa, procura a medicina do trabalho, procura RH, procura se informar, procura consultoria externa, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, porque se esses profissionais forem antenados e tiverem uma visão interdisciplinar, eles saberão se interreferenciar, saberão dizer, olha, seu caso não é comigo, é com fulano, seu caso não é comigo, é com Beltrano, Cicrano pode ajudar, né? Enfim, gente, mas parte do sujeito, a pessoa tem que reconhecer que precisa de ajuda e buscar essa ajuda, e aceitar ajuda e colaborar com a ajuda. Então, é a partir daí que a reabilitação acontece. Isso aí a Kátia Vegas colocou aqui. Primeiro é buscar os conceitos, Lídia colocou excelente tema, e aí lembrando a tua fala, assim, cada pessoa, enfim, somos únicos, né? Cada pessoa é única, assim, porque alguns médicos não aceitam questões psicológicas. Aí somos também limitados, né? Alguns médicos são limitados. Esse ponto, isso é fato. Graças a Deus não são todos. A maioria dos médicos da nossa geração, que são a maioria dos médicos, são estatísticas do Conselho, né? Tem a nossa faixa etária, né, Natal? Está entre 40 e 50 anos, eu acho. Né? E a maioria de nós reconhece, sim, a interdisciplinariedade, a interdimensionalidade da saúde e os aspectos biopsicossociais. Agora, nem sempre esse reconhecimento se transmuta em cosmovisão, em visão da prática e prática propriamente dita. Mas as coisas estão melhorando bastante nesse sentido. Mas, de fato, tem colegas que não têm essa visão. Em todas as áreas, temos profissionais que são mais técnicos e pouco afeitos à interdisciplinaridade. Né? Isso é um fato, então não é hipocrisia nenhuma a gente falar isso. Aqui tem uma pergunta. Gostaria, se puder, fazer uma... Por que, não sei se entendi, por que a saúde mental é tão possível de se provar? Kátia, porque é subjetiva. Kátia respondeu. O INSS ignora o fato de agravo, é muito complexo. Aí já é um outro cenário, gente. É muito... Não ficou claro para mim, Faldonino, a pergunta. Já procurei diversos psiquiatras, minha filha, não achei resultado em nenhum. É tão exaustivo e possível. Enfim. Gente, são problemas reais, são problemas da prática, e cada um deles requer uma análise específica. Por quê? Como o que acontece na prática, o que fazer, de quem é a culpa. Não é o escopo dessa live, mas vocês têm razão. Né? Eu vejo pessoas se queixarem do INSS, eu vejo pessoas se queixarem de um pobre acolhimento na saúde mental. Provar sanidade mental, talvez falta já falando disso. Né? Por que é tão difícil a pessoa provar que tem sanidade mental? Né? Gente,
psiquiatra é treinado para diagnosticar e tratar transtornos mentais, né? Então, na minha prática, eu teria que saber que conceito de saúde mental, de plenitude, de sanidade mental é esse que a pessoa quer. Né? Porque, em tese, uma pessoa que não tem transtorno mental e não tem nenhum impeditivo jurídico, né, para suas funções, para os seus atos da vida, essa pessoa é capaz de se determinar, em tese. Né? Então, não se questiona a liberdade dessa pessoa. Mas isso requer, de fato, uma discussão interdisciplinar que envolve aspectos forenses da psiquiatria, que eu desconheço, que envolvem aspectos jurídicos, normativos, etc. É um campo muito vasto, muito interessante. Isso. A Darjet Artes colocou aqui que muitos perdem emprego, se é diagnosticado com burnout, né? E se tiver relatório médico, e aí precisa buscar ajuda. Por isso que não procuram ajuda médica e psicológica. Aí entra aí uma questão jurídica. Deixa eu ver que tem mais algum comentário. E aí entra a questão realmente da individuação do significado do trabalho, né? E do quanto a gente busca, na verdade, reabilitar essa pessoa. E as práticas integrativas, que é uma outra área que eu atuo dentro dessa multidisciplinaridade, né? Eu até falei, tchau, filha. Dessa visão, né? Já que nós somos um sistema, né? Tem a medicina, tem a psicologia. Amanhã, por exemplo, eu vou estar fazendo uma live sobre danças circulares, né? É uma das ferramentas, né? São tantas as ferramentas que a gente utiliza dentro desse processo de reabilitação. Então, nós não podemos jamais sermos limitados, né? Mas também precisamos aceitar a nossa limitação. Se a gente não aceita a nossa limitação, como é que eu vou buscar ajuda se a gente não reconhece, né? Então, enfim. E para a gente já ir... Pode falar. Agora, Ana Paula, para que haja um diagnóstico de burnout, me corrija, é uma pergunta que eu queria fazer, tem que ficar estabelecido o nexo, não é isso? Entre o esgotamento e o trabalho. E o trabalho. E, em tese, o médico assistente que está no... Em tese, não. O médico assistente que está no consultório não tem como estabelecer isso. Ele sequer conhece o ambiente de trabalho, ele não visitou o ambiente de trabalho. Ele não estudou os conceitos de nexo, como o médico do trabalho, né? O profissional da medicina ocupacional. Então, muitas pessoas me pedem, doutor, bota aí no relatório que eu tenho burnout, bote que o trabalho foi a causa. Eu falo, gente, eu posso colocar o seu relato, né? Mas eu não posso afirmar categoricamente isso. Né? E existem normativas isentando a gente disso. Mas existe o profissional cabível, né? Que é parte da expertise, do especialista em medicina ocupacional fazer isso, dentre várias outras atribuições da especialidade. E é uma especialidade pouco conhecida, né? Como a psiquiatria, como ela funciona, é pouco conhecida. A existência dela é conhecida, mas o funcionamento da psiquiatria é pouco conhecido. O mesmo vale para a medicina do trabalho, né, Ana Paula? Para a medicina ocupacional. Então, me ocorreu dizer isso aqui. Podia falar um pouco disso aí. Perfeitamente. Como você começou falando, né, que a gente está falando de esgotamento, né? Os esgotamentos podem vir de diversas causas. Dentre uma das causas, nós temos o trabalho. Então, o psiquiatra, o psicólogo vai atender, vai tratar dentro da psicoterapia, do âmbito dele, e o médico psiquiatra também vai fazer o tratamento do esgotamento com ou sem transtorno mental, enfim, mas quando o âmbito é do trabalho, poxa, eu suspeito que é do trabalho, como é que o psiquiatra do consultório dele vai saber, vai afirmar que o trabalho daquela pessoa, e eu não estou duvidando, imagine, eu estou no consultório, psiquiatra lá atendendo, eu não estou duvidando do paciente, não é questão de dúvida, mas existe uma questão ética e existe uma questão legal. Então, ele atende lá 2, 3, 10, 20, 500 pessoas
e é incapaz, ele não pode, o profissional, o psiquiatra não pode, sob o ponto de vista jurídico, técnico e ético, frente ao Conselho Regional de Medicina, frente às questões, né, do ponto de vista de demandas trabalhistas, afirmar que o ambiente de todos aqueles pacientes são densos, são tensos, são intensos, possuem sobrecarga, que as lideranças daquelas pessoas são extremamente rígidas, autoritárias, que o ambiente não é colaborativo, que a pessoa não tem reconhecimento, etc, etc, etc. Não é uma questão de duvidar do paciente, é porque ele não tem elementos objetivos para estabelecer esse nexo e aí dizer que aquele esgotamento é 100% relacionado ao trabalho, como determina a Organização Mundial da Saúde, que diz que aí é síndrome Perfeito. de burnout. Quem pode fazer isso é o médico do trabalho que está lá dentro da empresa. Ele pode dizer o quê? Que ele tem uma síndrome de esgotamento, como o doutor Tiago comentou, que existe um relato, e a empresa, tendo conhecimento disso, poderá ou não fazer, poxa, eu reconheço, não reconheço, e aí cada pessoa vai precisar definir, tomar suas decisões. Mas é dentro dessa perspectiva que a gente trata esse assunto. E quando tem um médico do trabalho, ele mesmo pode fazer essa suspeita, se tiver o psiquiatra, faz esse bate-bola, faz esse, essa conversa, como a gente está fazendo aqui com o doutor Tiago, eu estou com o paciente, faz encaminhamento, referência contra referência, discute o caso, porque ele já conhece essa realidade. Perfeito, gente. Então, fica a dica aí. Conversem com a medicina do trabalho, se estiverem suspeitando. Se orientem, busquem informação. E o que a gente está fazendo aqui é isso, tentando divulgar informação. Gente, eu acho que já deu nosso tempo, né? Vamos encerrar. Eu agradeço a presença de todos e de todas. E eu queria tocar uma música para vocês, né? Queria que vocês observassem a letra dessa música, que fala exatamente do burnout. O nome dessa música é Capitão de Indústria, é de Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle. Foi gravada pelos Paralamas do Sucesso no disco Nove Luas, de 1996. E aí eu vou tocar aqui para vocês, espero que vocês gostem. Vou ajeitar aqui o celular. 2 minutos, gente. Vamos lá. Eu, às vezes, fico a pensar se em outra vida ou lugar estou cansado demais. Eu não tenho tempo de ter o tempo livre de ser, nada ter que fazer. Quando eu me encontro perdido nas coisas que eu criei e eu não sei, eu não vejo além da fumaça o amor e as coisas livres, coloridas, nada poluídas. Eu acordo pra trabalhar, eu durmo pra trabalhar, eu corro pra trabalhar. Pronto, gente. Valeu. Tá, gente. Valeu. Muito obrigada a todos também. A live vai ficar salva. Lembrando, pode falar, Thiago. Exato. A live vai ficar salva. Ou eu, a Ana Paula, vamos salvar, né? Vamos ver o que o Instagram vai... A quem o Instagram vai ficar perceber. nos dois. Vou colocar você lá. Vou dar nos dois. E aí eu agradeço muito
Siga o Instagram da doutora Ana Paula, tá? Doutora Ana Paula Teixeira, doutora Ana Paula Teixeira. Tem um trabalho muito bacana. Eu faço lives todas as terças às 19 horas. Então, muito obrigado aí a todos e todas e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Valeu.